Gustavo Machado, que é do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Pesquisas Socioeconômicas. Ele vai apresentar o cenário de Belo Horizonte, né? A apresentação das contas de BH e do Fundeb. Então, só para colocar aqui como que vai ser feito, ele vai fazer uma explanação inicial, depois a gente vai abrir para intervenções até o final do tempo. Mas como a gente já está com o nosso tempo comprometido, a cada 3 intervenções ele responde até chegar ao nosso teto. Gustavo, agora é com você, se você quiser complementar a sua apresentação aí, fique à vontade. Quando tiver faltando 5 minutos, Gustavo, eu te aviso, tá? Boa tarde a todos. Depois da feijoada é difícil, né? Boa tarde. Não sei. Feijoada. Eu não recuso a feijoada nunca, jamais. A gente só está tentando resolver um probleminha ali para passar alguns slides, mas eu vou dando início à exposição, à apresentação. Então, primeiro, me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu faço parte do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Nós já temos uma parceria aqui com o Sindirrede já de algum tempo e fazemos um acompanhamento aí periódico das finanças da Prefeitura de Belo Horizonte, do Fundeb, de outros municípios do Brasil. Apresentamos um boletim bimensal com esses dados e também estudos que são feitos aí ao longo do ano para analisar a real situação do município e as possibilidades que estão colocadas do ponto de vista dos servidores, em particular para a educação. Está dando para me ouvir? Tá, beleza. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês... Então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês algumas atualizações que são muito importantes sobre a situação da Prefeitura. Esses materiais foram impressos, estão sendo entregues, que são os boletins que nós atualizamos esses dados a respeito das finanças da Prefeitura, do Fundeb, do último abono que ocorreu do Fundeb e da situação real do município. Tá joia? Então, eu queria começar fazendo uma introdução. A gente publica pelo Instituto essa revista, que é o Anuário Estatístico do ILAESE. Já faz alguns anos que nós publicamos e ano que vem tem um novo número. E a Prefeitura de Belo Horizonte, ela sempre se destacou por 2 aspectos, e que vai permear um pouco essa apresentação. O primeiro deles Belo Horizonte tem umas finanças municipais altamente privilegiadas no Brasil inteiro. E a razão disso ela é mais simples do que a gente imagina de ser compreendida. Minas Gerais é o maior estado do Brasil. Se a gente pegar em termos de população, São Paulo dá maior, mas a cidade de São Paulo e a zona metropolitana é gigantesca. Se a gente pegar os municípios do interior, Minas é o maior estado do Brasil. As sedes de quase todas as grandes empresas situadas em Minas inteira são em Belo Horizonte. Parte dos impostos vem para cá, mão de obra mais qualificada fica aqui. Então, Belo Horizonte tem formas e meios de arrecadação que são privilegiadas no Brasil todo. Tá? Deu um probleminha nos slides, mas não tem problema. Foi entregue aí para vocês o estudo e eu vou passar aqui oralmente.
Então, a primeira característica, que eu acho que é o que é mais importante, que tem que ter na cabeça de vocês, é o seguinte: o que é o mais importante do ponto de vista das finanças públicas, para pensar a situação dos professores, da educação, dos profissionais em educação, de todos os setores, é as finanças do município. E Belo Horizonte tem crescimento de receita descomunal há muitos e muitos anos. Desde 1917, que a arrecadação de Belo Horizonte ela cresce quase sempre o dobro da inflação. Tá? Então, se a inflação é de 10%, a arrecadação de Belo Horizonte cresce 20%, 25%. Se a inflação é 5%, a arrecadação de Belo Horizonte cresce 10%, cresce 15%. E, ao mesmo tempo que isso acontece, tá? Belo Horizonte se destaca por ter percentualmente um dos menores percentuais das grandes cidades no Brasil de investimentos nos servidores. Então, o espaço que existe, tem uma lei de responsabilidade fiscal que ela bota um limite, um teto que pode ser gasto com servidores. Belo Horizonte gasta tão pouco que o espaço que existe entre esse teto e o que Belo Horizonte investe dá 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, a depender do ano. 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais. Ah, passou, conseguiu ali, legal. E, ao mesmo tempo, para onde vai esse recurso? Nós fazemos nesse nosso anuário, aqui a gente tem todas as capitais do Brasil e todos os municípios com mais de 1 milhão de habitantes. E a gente tem, em série histórica, todos esses dados mapeados. Por exemplo, terceirização, Belo Horizonte sempre está entre os 5 primeiros do Brasil, em termos percentuais. Tá? Mais de 1/4 do que BH arrecada, dessa arrecadação gigantesca, vai para atividades terceirizadas. Então, esse recurso ele tem que ir para algum lugar. Isso a gente comprova com os dados que os próprios municípios declaram ao Tesouro Nacional, né, comparando com todas as capitais e todos os grandes municípios no Brasil. A gente vai lançar um novo anuário no ano que vem, e o quadro que a gente mostra aqui nesse último anuário, ele se agravou. Tá? Se agravou não porque a situação financeira de Belo Horizonte ficou pior, mas porque os espaços são ainda maiores, as despesas com o pessoal são menores e a terceirização ela só cresce aqui. Cresce 500 milhão por ano. É uma loucura. Nos últimos 4 anos, é 500 milhão por ano o crescimento da terceirização. Então, era 1,5, foi para 2, era 2, foi para 2,5, era 2,5, foi para 3, a proporção é essa. Tá? Então, se conseguir pôr tela cheia, talvez fique um pouquinho mais... mas a gente vai... Isso aí é só para vocês verem a arrecadação de Belo Horizonte. Vou levantar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de acompanhar. A gente vê ali a arrecadação do município, que foi de... E vocês estão com os dados em mãos também, que foi de 10 para 11 bilhões, depois para 12, depois para 14, depois para mais de 15 bilhões, isso é a receita total de Belo Horizonte. Então, a primeira coisa, a gente sempre fala e eu queria destacar aqui, tá? Quem financia a educação municipal de Belo Horizonte é a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O Fundeb é só uma receita utilizada para esse financiamento. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a arrecadação do município, que é o município que tem a responsabilidade de financiar a educação. O Fundeb é só um recurso. Tá? E outras áreas também têm. Por exemplo, a saúde tem um recurso que é utilizado para financiamento da educação. Isso, maravilha. Próximo, por favor. E aí, olha só, o último estudo que nós fizemos, nós mandamos para a prefeitura, o Sindirrede mandou para a prefeitura o estudo. E a prefeitura fez uma nota em resposta. Nessa nota em resposta, não teve questionamento a um só dado nas quase 30 páginas que nós apresentamos no estudo. Em troca, a prefeitura deu algumas justificativas e apresentou outros dados. Aí eu queria discutir isso aqui com vocês. A primeira coisa que eles falam é que o crescimento da receita muito grande em 2020 e 2021, que de fato aconteceu, foi por causa da pandemia, porque o município recebeu recursos extras da pandemia enviados pelo governo e que por isso a receita cresceu tanto. Ora, se isso fosse verdade, em 2022, o que deveria acontecer com a arrecadação da prefeitura? Cair. 2023, cair em relação a 21, não é isso? Aí olha só o que aconteceu. Próximo slide. Se a gente pegar 22 em 2023, que é o ano atual que nós estamos, os 8 meses desse ano, porque o ano ainda não acabou, a arrecadação da prefeitura cresceu 13% e 14%, a depender da receita que a gente pega. A inflação foi 4%. Esse ano, a arrecadação cresceu 3 vezes mais que a inflação. Em 2022, próximo slide, por favor,
mesma coisa, inflação 5,93% e a arrecadação da prefeitura, receita total 10%, por imposto e transferência 10,36%. Então já está quebrado o argumento. Teve de receitas da Covid mesmo. Tá? Só que Belo Horizonte arrecada tanto que a bonificação que ela recebeu por causa da Covid era uma ínfima minoria da arrecadação da prefeitura. Inclusive, nos nossos boletins, a gente mostrou qual era o aporte por causa da pandemia. Esse aporte para aqueles municípios do interior, mais pobres e tal, ele era até significativo. Para Belo Horizonte, era uma ínfima minoria. Tanto que, se fosse verdade o argumento da prefeitura, a receita teria caído em 2022 e 2023, e ela não só caiu, como ela teve um crescimento real. E veja só o que significa. Queria chamar a atenção para vocês disso aí. Às vezes a gente acha que se o nosso salário é reajustado em 10%, vai crescer as despesas com o pessoal. Não é assim que a gente pensa? Vai aumentar 10%. Só que a despesa ela é calculada percentualmente. Se o nosso salário cresceu 10% e as receitas da prefeitura cresceu 20%, então o percentual do nosso salário diminui. Vocês estão entendendo? Então, uma manobra que eles usam muito é falar assim, olha só, estamos com X% de gasto com o pessoal, com X% em salário. Então, se crescer, tiver um reajuste, vai aumentar a despesa, não aumenta, porque a receita da prefeitura cresce o dobro da inflação. O salário de alguém aqui cresceu o dobro da inflação nos últimos 5, 6, 10 anos? Nem a inflação. Entende? É como que não faz nenhum sentido. Próximo para a gente continuar. E aí eles são tão cara de pau que eles mostraram, esse dado aí é da prefeitura, é da resposta que a prefeitura fez ao estudo que nós elaboramos no início do ano. A gente mostra, no nosso estudo, eu vou mostrar para vocês já, como ao longo dos últimos 10, 15 anos, o que a prefeitura tem fazendo? O Fundeb, de fato, tem crescido, na média, principalmente nos últimos anos, porque mudou a lei do Fundeb, aumentou o percentual de contribuição do governo federal no Fundeb. O que o governo da prefeitura faz? O Fundeb cresce, o governo reduz os aportes próprios que eles fazem à educação, de maneiras que o montante total, em termos percentuais, se mantém inalterado. O Fundeb pode crescer o tanto que for, que tal como tem feito a Prefeitura de Belo Horizonte, não tem nenhum impacto. E a gente demonstra isso e mostra isso para eles. Aí, o que eles respondem? Eles respondem com esse gráfico, que mostra que, em 2022 e 2023, houve um crescimento percentual do montante gasto com os professores, os profissionais da educação. Só que tem um detalhe. Ali, quando dá aquele crescimentozinho ali, a gente está vendo que tem uma queda. Quando dá aquele crescimento ali, porque teve um abono que foi produto de um atraso dos Fundeb que ocorreu lá em 2018 e que foi pago durante os anos de 2020, 2021 e 2022, e que a prefeitura, nós vamos ver que eles pegaram esse recurso, juntaram e pagaram de um abono de uma só vez. E esse abono não é orgânico, ele não incorpora ao salário, não faz parte da folha orgânica de pagamento aos profissionais da educação em Belo Horizonte. Então, não foi sem razão que eles usaram esse dado, porque nosso estudo, a gente pega o montante que foi investido na educação, para fazer essa análise. Próximo, por favor. Então, aí a gente vê, em vermelho nós temos os recursos próprios da prefeitura usados na educação. Em azul, os recursos do Fundeb. É o que eu falei antes, olha só. O recurso do Fundeb cresce, o que acontece com o recurso da prefeitura? Cai. Até que olha o que acontece em 2021, 2022. 2022, o Fundeb passou a ser maior que os aportes próprios que a prefeitura faz à educação em Belo Horizonte. Tá? A única exceção ali é 2018, mas porque 2018 foi quando o Estado, criminosamente, não fez o repasse do Fundeb, e por isso o Fundeb despencou em 2018, só 2018. Tá? Fora isso, é uma coisa, para vocês terem uma ideia, no primeiro ano da série ali, que foi o primeiro ano do Fundeb, em 2007, os aportes próprios da prefeitura era 72% do que a educação gastava, era 72%. Ao final de 2022, como a gente pode ver ali no final, é menos de 40%. Percebe? Então, todo crescimento do Fundeb não tem se revertido em investimento na educação, porque a prefeitura compensa reduzindo o que ela mesma coloca. E o pior, tá, gente? Não vou mentir para vocês aqui. Isso não é ilegal. Tá? Mostra deficiências que a lei do Fundeb teria que ser aprimorada, de modo a garantir que o crescimento do recurso do Fundeb não pudesse ser compensado pelas prefeituras, reduzindo o aporte que ela já fazia à educação.
percebe? Próximo. E na educação, no geral, no longo prazo, a gente vê que vai caindo em Belo Horizonte o percentual que é destinado à educação. E detalhe, tá? Esse percentual aí está terceirização, está tudo. Isso não está nem sendo analisado aí agora. Tá? Então, Belo Horizonte já chegou a investir cerca de 19%, 20% da arrecadação dela na educação, e nos últimos anos está em torno, oscilando entre 14%, 15%, 14%, 15%, no máximo 16%. Aí muitos podem perguntar, como assim 14, 15, 16? Não tem o piso da educação, o piso constitucional, que fala que é 25%? Só que não é 25% de tudo que a prefeitura arrecada. Essa lei do piso de 25% é 25% só de um pedaço da receita, que é a receita chamada por impostos e transferência. Então, na prática, o piso dos 25% vai dar 12%, 11%, 13%, tá? Porque essa receita sobre a qual incide o piso é metade da arrecadação da prefeitura. É claro isso? Para todo mundo? Então, esses 25% não é sobre tudo que a prefeitura arrecada, é só sobre um pedaço da receita. Então, é isso mesmo. No total do que a prefeitura arrecada, dá 14%, 15%, 16%. Próximo. Aí eles tiveram a cara de pau de... Isso é um gráfico da prefeitura também, na resposta que eles fizeram ao nosso estudo, e que eles estão mostrando ali os recursos próprios e do Fundeb, né? Os recursos próprios, no caso, são aqueles em laranja, e os do Fundeb são acima em cinza, né? E eles falam, não, a prefeitura faz mais aportes próprios do que o do Fundeb. O aporte que a prefeitura faz é maior que o do Fundeb. Eles estão negando aquilo que a gente disse. Aí nós fomos estudar esse gráfico para tentar entender o que é isso. Porque se a gente pegar só 2022 ali e somar, aqui vocês vão ver que tem 1,5 bilhão ali, que é da prefeitura, em cima 1,4 bilhões, que é Fundeb. Se você somar os dois juntos, dá 3 bilhões. Só que tem um detalhe. Se a gente for nos relatórios da prefeitura, tudo que ela gastou em educação em 2022, o último ano que está ali, dá menos de 2,5 bilhões. Tem 600 milhões que apareceu aí. Você sabe o que eles estão fazendo? Só para mostrar para vocês, tá? Próximo slide. Ali, ó, tudo que foi gasto na educação. Ali nós consideramos tudo que foi gasto na educação. Não dá 3 bilhões em 2022, dá 2,4. De onde que veio esses 600 milhões? Eles, para poderem dizer que os aportes da prefeitura são maiores, eles pegaram, a avaliação que nós fazemos, a única explicação que tem, aquilo que eles chamam de déficit da Previdência. Está entendendo? Que, na verdade, não é déficit coisíssima nenhuma, porque eles mudaram o plano previdenciário há uns 12 anos atrás. Era uma previdência por repartição, onde quem estava trabalhando, é assim que funcionava, contribuía para quem estava inativo, né? Então, eles mudaram a regra, agora é uma previdência por capitalização, ou seja, a pessoa contribui para um fundo, uma poupança. Então, quem entrou na prefeitura nos últimos 12 anos, não contribui em um centavo para quem está aposentado. Então, na prática, hoje, pela decisão que a prefeitura teve, praticamente só tem que pagar as aposentadorias e quem está contribuindo para uma poupança, que é a previdência por capitalização. Então, esse tal déficit da previdência que eles falam, foram eles que produziram pela mudança que eles fizeram há 12 anos atrás, e eles já sabiam disso. Tem até estudos da prefeitura que eles mostram a evolução disso, que isso comporta dentro da receita da prefeitura. Então, eles são tão cara de paus, que, embora isso não corresponda, nem contabilmente, nem segundo as leis, nem nada, eles pegaram esse valor da Previdência, com a contabilidade à parte, tal como a prefeitura tem, e botaram na educação para aumentar o montante que a prefeitura supostamente investe em educação em Belo Horizonte. Entenderam o que eles fizeram? Se a gente pegar os critérios de gastos em educação, que está no Tribunal de Contas, por exemplo, segundo a lei, isso deveria contabilizar o que está sendo investido na educação efetiva que existe em cada momento, que não é aquele valor que eles mostram. Tá? Próximo. Então, o que eu já falava com vocês, a gente tem uma despesa com o pessoal na prefeitura, nesse cenário, com redução das investimentos em educação, com o uso do crescimento do Fundeb, não para elevar os investimentos em educação, mas o contrário, né? Para poder reduzir os aportes que a prefeitura faz, com terceirização exacerbada para permitir salários baixos. O que acontece na prefeitura é o quê? Queda das despesas dos investimentos em pessoal. Que a gente pode ver aí, ó, a lei de responsabilidade fiscal fala que o máximo que pode gastar com pessoal, que já é uma lei absurda, mas Belo Horizonte não precisa nem preocupar com isso, porque gasta tão pouco, que o teto é 54, é o limite, ou 51,3, que é o limite prudencial.
tá? A gente pode ver que a Belo Horizonte, no final de 2023, em agosto de 2023, gasta 41,72%. Tá? Isso é menos do que eles gastavam 3, 4, 5 anos antes, e é mais de 10% menos do que o limite dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para vocês terem ideia do que significa isso na prática. Próximo slide. A gente calcula aí o quanto a prefeitura poderia investir nos servidores sem ultrapassar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente vê que só em 2023 é 1 bilhão e 400 milhões. Tá? Então, só em 2023 a prefeitura poderia ter gasto a mais, 1 bilhão e 400 milhões a mais do que ela gastou, e ainda assim não tinha extrapolado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte é, como eu falei, dos mais de 50 municípios que nós consideramos no anuário, Belo Horizonte está entre os 5 primeiros que menos investem percentualmente em servidores. Tá? Isso vai se elevar no próximo anuário, que a gente vai lançar no próximo ano, que aqui vai só até 2021. Tá? Houve ali uma redução desse espaço, que foi de 2 bilhões para 1 bilhão e 400, porque o abono entra como despesa salarial. Então, isso aí já está contando o abono que eles pagaram, que não foi nem relativo a 2022, que é o que eu vou mostrar aqui na parte final. Tem gente que acha que o abono que a prefeitura pagou é o seguinte, porque tem uma lei do Fundeb que fala que o Fundeb bruto, tudo que recebe do Fundeb, 70% tem que ser destinado aos salários dos profissionais de educação, não é isso? Existiu, de fato, alguns municípios, por exemplo, no interior de Minas Gerais, teve alguns casos, que não conseguiram atingir os 70%, que atingiram, por exemplo, 60%, 55%. E aí o que eles fizeram? Eles deram esses 10%, 15% na forma de abono. O que nós achamos, inclusive, que deveríamos lutar para que tivesse um ganho orgânico na remuneração, porque abono engana muito, viu, gente? É um dinheiro que parece muito dinheiro quando a gente recebe, mas se a gente calcular as perdas salariais que a gente tem por causa de 200, 300, 400 reais a menos, dá muito maior que qualquer abono. Porque o que entra organicamente no seu salário não sai mais. Quando vir 10% no próximo ano, ou 5, ou 3, ou 4, vai ser sobre esse valor. O abono ele vem uma vez e vai embora. Né? Mas, de qualquer forma, Belo Horizonte não foi isso que aconteceu. Tá? Belo Horizonte não ficou abaixo dos 70%. O que Belo Horizonte fez foi outra coisa. Vamos continuar. Aí a gente vê esse crescimento que tem ali em 2023. É por causa do abono. A gente vê até... Isso aí a gente pegou... esse ano, a gente tem os dados até agosto, 8 meses. Então, está dando 22,25%, tá? Com relação à lei do piso dos 25%. O quanto que a prefeitura investe em educação? 22,25%. A gente pode ver que cresceu. Ó, só estava caindo, 24, 22, 18, 17, 13, aí subiu para 22. Mas subiu para 22 porque teve esse abono que foi contabilizado em 2023, tá? Em janeiro de 2023. Então, o abono fez com que esse gasto em educação aumentasse. Só que ele vai ter nos próximos anos, ele está garantido nos próximos anos, vocês entendem? É um crescimento que não é orgânico. É um crescimento que ele está ali em um ano e nós vamos ver que tem indícios de que pode até não ter mais, embora isso seja uma decisão política, evidentemente, da prefeitura. Próximo. Então, vamos ver o que aconteceu no Fundeb. A gente tem ali a arrecadação bruta e líquida do Fundeb. Tá? Bruta está em azul e líquida em vermelho. É bruto e líquido pelo seguinte, porque a prefeitura também paga para o Fundeb. Tá? O Fundeb, entre Estado e município, é só redistribuição de valor, não tem nada mais. Todo mundo paga para o Fundeb e recebe do Fundeb. A única contribuição extra que tem no Fundeb é a do governo federal, a da União, que era 10% e agora ela está aumentando, foi para 12%, para 15%, até chegar em 24%. Então, o Fundeb é mais para redistribuir, para contemplar aqueles municípios que têm mais matrículas, tá? Recebe mais. E também para financiar a municipalização do ensino que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, por exemplo, o Estado tem Fundeb. Vocês veem os professores do Estado falando em Fundeb? Menos, né? Pelo menos é menos que a do município. Por quê? Porque o Estado paga mais para o Fundeb do que recebe. Então, essa relação Fundeb bruto, Fundeb líquido é negativo. Então, o Fundeb ele é valor que sai do Estado para os municípios. E nos municípios, ele paga menos. Aquele vermelho ali é o que de fato sobra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é outra coisa. É que o Fundeb caiu em 2023. A gente tem ali, em todos os últimos anos, considerado só os 8 primeiros meses, né?
porque a gente só tem dados de 8 meses desse ano para dar para comparar com os outros anos. Por que ele caiu em 2023? Tem algumas razões por que ele caiu. Tem a ver também com ICMS, preço de combustível, sobre o qual uma fração do ICMS vira Fundeb, mas a principal razão não é essa. A principal razão é que lá atrás, em 2018, o Estado não fez criminosamente o repasse do Fundeb e depois o Estado pagou esse Fundeb atrasado nos anos de 2020, 2021 e terminou de pagar no meio do ano passado, em 2022. Então, o Fundeb dos 3 anos anteriores, ele foi encorpado, vamos chamar assim, pelo pagamento desses atrasados. Percebe? Aí o que acontece com 2023? Já foi pago no metade de 2022, né? O Zema utilizou lá um pedaço da multa da Vale para fazer isso, lá de Brumadinho, e já acabou o dinheiro da Vale. Aliás, a multa da Vale em Brumadinho, a maioria delas, não sei se sabem, é a própria Vale que vai gastar. E tem um pedacinho que foi para o Estado. Mas, enfim. Então, o que acontece? O Fundeb caiu, tem a ver com impostos também, mas principalmente por isso, porque não tem mais atraso do Estado de 2018 sendo pago em 2023. Então, a tendência é que a arrecadação fosse maior em 22, 21 e 20, porque estava pagando, além do Fundeb normal, o atrasado. Está claro? Mas vamos ver o que a Prefeitura fez, né? Pode passar para o próximo. Isso aí é o Fundeb em longa duração, só para a gente ver ali que em 2018 tem uma queda grande da arrecadação do Fundeb, que é exatamente quando teve os atrasos no pagamento do Estado. Tá? Depois ele começa a crescer, principalmente a partir de 2020, que é quando começou a se pagar os atrasados. Próximo. Então, os números estão pequenininhos ali, não tem problema não. Onde está marcado de vermelho é onde o Estado atrasou. E onde está marcado de azul é quando o Fundeb foi encorpado pelo pagamento desses atrasados pelo Estado. O Fundeb total mais os atrasados. O que a Prefeitura fez? A Prefeitura pegou esse a mais do Fundeb atrasado e ela não